Boa noite, estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira maravilhosa, dia 15 de março de 2023, 19h30, um horário um pouquinho diferente do nosso costumeiro, em razão de questões aí relacionadas ao canal, mas felizmente estamos bem, está tudo bem. O importante é conseguir falar com vocês aqui. Hoje nós estamos transmitindo pela TV Galáctica, com apoio aí da produção, que eu já deixo a minha gratidão aqui. E vamos lá, então, ao tema de hoje. Antes de iniciar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem lá o seu gostei, acionar o sininho das notificações para receber as nossas mensagens no nosso trabalho, né? E também o maravilhoso trabalho que a TV Galáctica tem com os outros trabalhadores da luz, que apresentam também temas importantíssimos, desenvolvem temas maravilhosos aí para quem quer se desenvolver, quem quer se transformar, quem quer aprender, quem quer descobrir, né, as novas épocas que vivemos, as mudanças e de muito que nós, ao longo de muitos anos aqui estudamos, hoje está acontecendo, né? Está vindo aí uma nova era, é uma era de consciência, uma era de construção de si, e para isso nós temos as ferramentas, uma que eu trago aqui para vocês, né, desenvolvimento de si, autoconhecimento, autoconstrução, mas tanto na TV Galáctica como em outros canais, nós temos inúmeros trabalhadores da luz aí ensinando, informando, trazendo informações importantes que fazem parte dessa nossa mudança. Tudo precisa ser entendido, não se resume apenas no nosso eu, na nossa missão pessoal, mas entender, né, tudo que acontece, está acontecendo aí. Mas vamos lá para o nosso tema. O tema de hoje que eu escolhi para vocês é o obedecer da consciência. E o que tem isso a ver, ou qual o significado disso para nós falarmos aqui um pouco com vocês hoje? O que é o obedecer da consciência? Né? O que é obedecer à nossa consciência? A construção da consciência está, sim, na base de inúmeros valores que nós vamos contribuindo com o nosso eu, com a nossa memória consciencial, porque aí eu vou falar, sim, de uma memória consciencial, que muitos até no plano mais intelectual, no plano mais acadêmico, no plano acadêmico-filosófico, falam que é um autotreinamento, que é treinar a consciência. Ok, isso é uma forma de interpretação, uma forma de explicar como se forma, então, o engajamento, o agregar desses valores que acaba se traduzindo no que a gente chama de consciência. Para isso, então, eu devo comentar com vocês, né, que na formação da consciência existem os nossos valores primordiais, os nossos princípios, né? E essa base desses nossos princípios, que é o imutável, é o uno, traduz, então, a formação desses elementos que nos indicam um comportamento a seguir e nos indicam também a forma reativa pela qual nós entendemos o mundo. Quanto mais consciência nós temos, mais nós temos condições de ter formas reativas positivas. Porque o obedecer da consciência significa dizer não para a injustiça, de dizer não para o abuso, dizer não para, né, qualquer atitude que não tenha ética, que não seja justa, que não venha de encontro, né, a uma igualdade entre pares, entre situações. Entretanto, é dizer esse não em cima dos nossos princípios, dos nossos valores. Obedecer à consciência não significa o aceitar passivo, o aceitar de tudo e de todos, né, num calar.
Calar de si. Bom, como eu estou no plano, né, procurando o meu plano ascensional de consciência, então aqueles que contrariam a verdade, ou contrariam a justiça, ou contrariam valores, ou são abusivos, eu simplesmente me calo. E obedecer à consciência exatamente, né, é um ponto, né, uma linha divisória entre, né, não ser passivo e ter uma reação positiva à vida. Obedecer à consciência significa justamente a reação positiva à vida. Como eu vou me comportar perante a vida. Nas linhas acadêmicas falam que o condicionamento, né, de valores cria essa consciência, cria uma espécie de culpa onde a pessoa vai observar, né, a possibilidade de cometer enganos ou reações que aí sim nós podemos chamar de negativas, mas de fato no plano da espiritualidade e da própria ascensão não funciona exatamente assim. Obedecer à consciência não significa sentir culpa, eventualmente de uma forma reativa em relação a uma injustiça. Saibam quantos quiserem, e todos vocês, que seres do universo, ao presenciarem situações injustas, sem ética, ou que ferem a igualdade ou a moral vigente, né, de cada um desses seres, eles têm respostas à altura, mesmo sendo de consciências elevadas acima da quinta dimensão. O que eu chamo de respostas à altura? São respostas enérgicas para não aceitar o injusto, não aceitar a não verdade, a mentira, não aceitar o falso. E aí sim começa então a nossa jornada de entendimento do que é obedecer à consciência. Obedecer à consciência é sim, né, lutar no melhor dos sentidos pelos seus princípios, pelos seus valores. Né? No campo da consciência não existe, né, o injusto, não existe, né, o falso, não existe a mentira. Óbvio que na nossa relação pessoal, social, né, diuturna aí, todos na nossa rotina de vida, existe também certas conveniências, né, pelas quais nós vamos trabalhar o nosso ponto reativo. E o que eu chamo de conveniências? Nem sempre, nem sempre é necessário e é prudente reagir a tudo, mesmo que estejamos lidando, né, com o nosso campo de consciência, com os nossos princípios e com os nossos valores. Nem sempre. Então, veja, né, a reação é a reação pensada, né, calculada, né, cuidado com o impulso, cuidado com os impulsos, né, com um emocional ainda latente ou sem o merecido controle, porque é óbvio que aquilo que a gente imprime de emocional nos nossos sentimentos em relação a pessoas e fatos e situações da vida, ele é um atrativo excelente para você trazer justamente essas pessoas, essas situações, esses sentimentos para a sua presença, porque isso te testa. Numa escola bastante interessante, ensina que aquela situação, aquele comportamento que nos irrita, que nos tira do sério, ou que nos faz agir com críticas, ou de forma reativa, como estava falando para vocês, é justamente aquele comportamento que está nos mostrando a consciência daquilo. E o que é a consciência? É perceber o quanto nós podemos ser, né, a revelação daquilo que nós estamos tentando negar, ou tentando censurar, ou criticando. Numa ideia original, projetiva, nós sempre olhamos para os outros com uma atitude crítica, principalmente aquilo que nos incomoda realmente. Quanto mais um comportamento alheio ou uma situação lhe incomoda, lhe deixa irritado, mais você tem aquilo dentro de si, só que não aceita, reprime. E por você reprimir isso,
é que você justamente ataca, ou reage, ou tenha o comportamento reativo negativo. Porque o obedecer da consciência está justamente no comportamento reativo positivo. Comportamento reativo positivo é o a encontrar as eventuais adversidades, ou os eventuais comportamentos que testam a nossa paciência, testam o nosso eu, e conseguir se pacificar perante eles. Se pacificar não significa ser passivo ou aceitar, como eu já disse no início, o injusto, né, o abuso, a mentira e por aí afora. Mas é lidar com ele de forma a produzir uma reação positiva no sentido de ou você se torna o exemplo para que aquela situação se transforme, ou você consiga traduzir a consciência naquela situação que possa levar né, o oposto a refletir, ou em linhas, né, extremas, silenciar, se manter em silêncio, para não produzir conflito, para não produzir sentimentos emocionais negativos, que é justamente quando a consciência daquela atitude é nos colocada à prova, como eu disse a vocês. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma atitude mesquinha, vamos usar esse exemplo, a pessoa é mesquinha, é egoísta. Quanto isso lhe abala? Quanto isso mexe com você? E de 0 a 10, qual nota que você dá para esse sentimento? Se você conseguir dar acima de uns 6, 7 ou 8, é porque realmente você tem muito de egoísta ou de mesquinho a ser cuidado dentro de si. Porque, de fato, nós temos todos os elementos possíveis da personalidade humana convivendo internamente com o nosso eu. E alguns são determinantes. Então, cuide sim, para a revelação da sua própria consciência, daquilo que você, normalmente, numa conversa informal de amigos, na família, você esboça, eu não suporto isso, aquilo outro no indivíduo. Eu não suporto mentiras. Por mais que você tenha correção, que você seja íntegro ou íntegra, né, nas suas atitudes e tal, mas eu não suporto mentira. Claro, ninguém em processo de consciência, né, é obrigado a aceitar ou considerar isso como válido. Ok, isso é, né, a questão básica do fato. Entretanto, quando a pessoa esboça de uma forma muito intensa, que não suporta isso, não suporta aquilo, pode começar a se preparar e ver o quanto aquilo está dentro de si. O quanto a pessoa, de fato, poderia potencialmente ser uma grande mentirosa, mas ela reprime isso. E aí que está a obediência à consciência. A obediência à consciência é justamente essas pequenas e enormes e gigantes revelações. Falei da mentira, mas pode-se usar qualquer exemplo. Cada um de nós pode encontrar o não suporto da sua vida e encontrar nele o quanto ele está dentro de si. Agora, isso se transforma numa culpa? Isso se transforma numa autorrepressão, numa autocensura? De forma nenhuma. Deve sim se transformar numa revelação. Poxa, eu não suporto mentira. Quanto isso está dentro de mim mesmo? Quanto eu potencialmente não poderia ser um mentiroso? Ou então, até veja como, né, a psique humana caminha, como a mente humana, os sentimentos humanos são, né, extensos e complexos. Tem gente que pode não suportar a mentira porque vê vantagem nela, mas não tem coragem de usar, não tem coragem de mentir, mas vê vantagem nela.
Então fica extremamente irritado quando vê alguém oferir vantagem com a mentira, da qual ele não usa porque ele tem o seu código ético, ele tem um freio moral em relação a isso, mas ele entende que teria vantagem se ele mentisse. Daí, então, ele fica, ou ela, né, extremamente incomodado quando isso acontece. Veja que é uma outra vertente de reconhecimento do porquê, né, a nosso exemplo da mentira aqui pode se manifestar no nosso emocional de uma forma intensa. E obedecer à consciência é a percepção desses processos. Que aqui eu falo mentira, alguém pode dizer, pode encontrar um elemento que seja extremamente irritante, que seja insuportável a sua presença ou ao seu convívio, e encontrar ali alguma ou mais razões, né, para que ele ataque isso, para que ele censure esse comportamento que reside dentro de si mesmo. E o obedecer da consciência a esses encontros de si, esses encontros desses meandros que nos fazem ser ou não ser. E cada passo desse encontro, o que, que é? É um degrau da ascensão que nós estamos encontrando. E aqui no Ascendendo Você é exatamente essa nossa missão. Pegar na mão consciencial de cada um e conduzir, mostrando em sementes, né? em gotas, em parcelas, toda semana aqui, esses nossos processos possíveis de transformação e de autoencontro. Mas vamos lá no obedecer da consciência. Então, nesse processo, né, desse processo de visão, de reconhecimento, isso é gigante, isso é extremamente rico e possível de se transformar. E como é que você se descobre no processo, por exemplo, em que algo, como o nosso exemplo, a mentira, era muito irritante para você e você está começando a lidar? Quando você se pacifica com isso. Quando você já não sente raiva, você não sente repúdio, você não diz, ah, é insuportável, eu não fico na presença. Você começa a lidar com isso. Significa o quê? Que você está reconhecendo em si não só a possibilidade de você ter essa atitude, que você poderia ser exatamente aquilo que você repudia, como também essa pacificação de cunho energético vibracional, porque quando existe um desencadear emocional muito intenso em relação à rejeição de alguém ou de algum comportamento, ele cria uma verdadeira antena de captação, ou seja, de aproximação de pessoas com esses comportamentos, ou de situações em que esses comportamentos se apresentam. Significa o quê? Aí já vem o segundo tempo da nossa explicação. A pessoa diz que detesta ou não suporta o mentiroso, mas diuturnamente você escuta ela falando que esteve na presença de um, teve que suportar um, teve que tolerar um, convive com um ou com mais, que no seu trabalho existem colegas com essa atitude, no seu círculo de amizades também encontra pessoas dessa forma e que por aí vai. E aí vai traçando a linha emocional, energético-vibracional, né? Eletromagnética, porque tem tudo magnetismo nas ondas energéticas, elas se coligam, elas se encontram e se atraem. Então veja que o exemplo da mentira é bem forte, é bem palatável, porque muita gente enfrenta, é comum se ver pessoas, né, tendo esse tipo de reação, mas isso se encontra em todas as formas de comportamento possíveis, né, que possam causar irritação. Então, a pessoa fica muito identificada, né, no campo da consciência, o obedecer à consciência e o desobedecer. O que é o desobedecer da consciência? É justamente se identificar com as linhas negativas de comportamento, né, e de forma intensa procurar reprimir eles. Por que essa vontade tremenda,
né, de criticar, essa raiva, essa intensidade de censurar o comportamento, porque não quer enxergar, não quer ver, quer negar a consciência daquilo em si. Ao aceitar de forma honesta e sincera, não, eu preciso lidar com isso, eu preciso ver o quanto eu sou desta forma, você se livra não só, não só da inconsciência em relação àquilo, àquele comportamento, como eu já comentei aqui um pouquinho, que você se livra das amarras existenciais em relação a isso. Você para de encontrar ou presenciar ou vivenciar situações vinculadas a comportamentos desse tipo. E quando você encontrar, eventualmente, você vai entender que isso vai ser fácil de você lidar. Acho importante, sim, a gente refletir, não só por esse exemplo, mas por tudo e qualquer coisa que possa te acometer. Aproveitando o obedecer da consciência, que é o nosso tema de hoje, para uma grande e útil reflexão sobre cada sentimento que a gente tem, né, que chega lá no limite da intolerância. Eu não fico na presença de pessoas assim, ou daquele jeito, tudo mais. Óbvio, meus queridos e minhas queridas ouvintes, nós estamos falando de uma construção de consciência, uma transformação de si. Isso não significa que necessariamente nós tenhamos que aceitar os negativos, os tóxicos, aqueles que realmente nos incomodam. Claro, escolha seus pares, escolha seus amigos, escolha seus ambientes. Mas ao fazer isso e ser surpreendido, né, com eventuais testes do seu caráter, da sua personalidade, dos seus sentimentos, lide com eles. E aí sim vem o aprendizado. E se o ambiente pesar demais, ou seja, existir muita coisa para ser tratada, no sentido das diferenças, o ambiente não é seu. Ele é tóxico, ele é poluído. E não insista porque você não se transforma, você se polui, você se corrompe. E aí sim também, né, o obedecer da consciência, obedecer da sua percepção em relação aos seus caminhos, ao que você de fato quer. E isso é transformador. Isso te coloca nos ambientes, nos melhores ambientes. E serve muito também, dizendo aqui para vocês com bastante propriedade, tanto pela experiência como pelo ensinar, que isso é maravilhoso quando você consegue, no campo dos negócios, no campo do trabalho, essas transformações, essas percepções. Você muda seu ambiente de trabalho totalmente. Você muda a sua relação. Aquele eventual colega que tanto te perturba, né, de alguma forma, não por iniciativa dele, mas pelo comportamento, porque você simplesmente não gosta de alguma coisa, vulgarmente dito por aí, eu não vou com a cara, comece aí, porque as relações, elas se necessitam, né, comungar em razão de convivências permanentes ou temporárias. Quanto mais essas convivências se tornarem pacíficas, né, se tornarem aceitáveis no campo de que, de fato, muitas vezes essas nossas autotransformações nem nos faz perceber o quanto o ambiente se transforma, melhora, pacifica, e tudo mais que você possa esperar, né, de uma relação sadia com você, com a sua consciência e com seus pares. Obedecer à consciência é buscar esses elementos. E mais uma vez, isso eu preciso realmente compartilhar com vocês que é importante. Consciência não é culpa. Consciência não é moralismo ou autoculpa. Lembrem disso. É a percepção. Você percebeu? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer por isso? Agora, sim,
né? A transformação também é um treinamento. A consciência é um arcabouço de sabedoria e de elementos positivos na sua transformação, mas também para nós, enquanto aqui, né, encarnados com os nossos elementos intelectuais, com a mente, com os nossos processos, também funciona muito bem e é necessário um autotreinamento. Então, você se encontrou numa situação na qual você está sendo testado. De início, houve tudo que você sempre foi: irritação, intolerância, queda de distanciamento, tudo mais. Agora você sabe. Dá uma analisada. Não se culpe, mas dá uma analisada. Verifique quem é você, por que você está tão identificado ou identificada, e toca a vida. Procure um melhor nisso, naquilo que você pode. Uma outra oportunidade, persista, vai de novo. Daqui a pouco, você nem vai notar, ou vai notar com muita veemência, e aí vai ser a sua glória, porque é a sua transformação, que aquilo não te incomoda mais, aquilo não faz mais parte de você. Que você convive, inclusive, poderá até ajudar outras pessoas que têm dificuldade com isso. Aqui o exemplo, mais uma vez, aqui para ilustrar a tal da mentira, que é tão comum, né? Tão difícil. E 100% das pessoas não gostam de mentir. Agora, uma parte utiliza isso dentro de conveniências e dentro da sua incapacidade de consciência moral para lidar com isso. Mas existe uma parcela, e é a maioria, pode ter certeza. Isso não é um discurso ingênuo da minha parte, não. Que lutam pela verdade, lutam pela hombridade, pela honestidade e por aí vai. Também não caio num discurso repetitivo que se ouve por aí em relação ao negativo. Não caio nisso, não. Não é a maioria, não é todo mundo, as pessoas não são. A maior parte das pessoas são o positivo. Agora, discurso para se promover, né? A ideia negativa tem bastante. Mas não faça parte dela, não. Faça a sua parte, trabalhe. É uma vez, é duas. E voltando lá, que eu estava explicando para vocês, crie sim, se condicione ao positivo, que você vai se transformar nele. Conseguiram tanto fazer com a gente na parte negativa, né? Nos condicionaram tanto de todas as formas, formas de pensar, formas de comer, formas de vestir, formas de cultura e anticultura, comunicação, desmontaram a gente dessa forma, pelo negativo. Vamos lutar para reconstruir tudo isso pelo positivo, que é o que é seu. O positivo é seu. Tudo que eventualmente, aí jogando aspas, está errado, não pertence a cada um de nós, de forma nenhuma. Sempre ao que nós somos e pertencemos é ao melhor. É o bom, o belo e o verdadeiro. Queridos e queridas ouvintes, estou aqui nos meus 2 minutinhos finais com vocês, aqui 1 minuto e meio já, mas eu quero deixar minha profunda gratidão a quem esteve aqui assistindo, quem ainda vai nos assistir, né? E convidar vocês para a nossa próxima quarta-feira falar de mais um tema aqui para nós nos esclarecermos e deixar essa enorme reflexão que é a obediência da consciência, né? Mas obedecer à consciência, como eu disse a vocês, né? É obedecer o seu melhor valor, o seu melhor princípio, né? Não é se punir, não é se castrar, não é judiar de si, ou se neurotizar, porque de certa forma, se a pessoa for muito, né, autoanalítica, sem se dar espaço de convivência consigo mesmo, ela pode se tornar neurótica, ela pode se tornar patológica, né, psiquicamente complicada, né, nessa lida. Mas não é essa a ideia de forma nenhuma. A ideia
é construir o seu melhor ao tempo de cada um, diante do que cada um consegue construir, mas eu deixo aqui o convite para o esforço. Exerçam o esforço, façam a sua parte, né? Ao seu tempo, da sua forma, mas façam, porque isso é o que nós precisamos agora, nesse lindo planeta, né, que está já em quinta dimensão, e nós precisamos fazer parte disso também. Meu caloroso abraço e até a próxima quarta.